Na aula passada estudamos o funcionamento grupal. Nós vimos de que forma o grupo se movimenta e como esse movimento pode dar para o educador indícios de como ele deve intervir para que faça, a partir de uma ação preventiva, que a aprendizagem aconteça no movimento interno do grupo. E também vimos a técnica de grupo operativo. O grupo operativo é uma técnica que vai facilitar ao educador a intervenção nesse movimento interno, importante de ser utilizado na educação. Boa aula! Brincar não é perder tempo, é ganhá-lo. É triste ter meninos sem escola, mas mais triste é vê-los enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação humana. Carlos Drummond de Andrade. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para trabalhar com as contribuições da psicopedagogia no uso do lúdico como modalidade de intervenção na aprendizagem. Qual o objetivo de nós trabalharmos, refletirmos um pouco sobre a questão do lúdico? É muito importante que o lúdico dentro das escolas, no trabalho do educador, seja ressignificado. E a psicopedagogia, estudando o processo de aprendizagem, ela propõe algumas contribuições para que isso possa ser ressignificado. O que seria essa ressignificação? Pensar no lúdico de uma maneira que nós possamos trabalhar com a ludicidade de forma que exista uma relação muito íntima entre o aprender e o brincar. Então, ressignificar o uso do lúdico é fazer do aprender uma coisa prazerosa para o educando. Ele vai, ao mesmo tempo em que ele brinca, ele também está aprendendo. Ele está usando todas as funções que precisam ser desenvolvidas, mas de uma maneira que ele goste, que ele não sinta desprazer. Nós temos falado desde o início que é muito importante que o uso do fazer psicopedagógico mude o foco dentro da escola do individual para o grupal. E usar o lúdico de uma forma que esse prazer aconteça é exatamente tentar fazer com que ele possa levar a aprendizagem do grupo. Porque muitas vezes essa ludicidade ela vai acontecer nas relações. Os jogos, as brincadeiras que podem levar ao desenvolvimento de algumas funções, elas estão exatamente nessas atividades que são feitas em grupo. Então é muito fácil você mudar esse foco do individual para o grupal, usando de uma maneira adequada, de uma maneira realmente significativa para o educando, esse lúdico no planejamento pedagógico, quando se fala do educador. E mesmo o psicopedagogo dentro das escolas, a intervenção dele é uma intervenção que normalmente acontece a partir do lúdico, principalmente no que se refere ao educando. O lúdico como intervenção, uma modalidade de intervir na aprendizagem, ele vai acontecer a partir do momento que o educador, o psicopedagogo, usa essa intervenção a partir da atitude operativa. A atitude operativa propõe que você traga situações em que movimente esse grupo que você está trabalhando. Então, enquanto educador, você vai, numa atitude operativa, abrir um espaço por meio do lúdico para que esse grupo de alunos ele possa aprender usando essa ludicidade. Então, a atitude operativa, quando se usa o lúdico, é muito importante para que aconteça a intervenção na aprendizagem. O jogo, então, ele é mediador de uma mobilização que faz intervenção em funções importantes da aprendizagem e do desenvolvimento. Por isso, a importância do educador saber usar o jogo, a brincadeira, o lúdico, como intervenção na aprendizagem. Nós vamos escutar um texto de Maria Célia Campos, do livro Psicopedagogia, um portal para inserção social, que nos fala sobre o jogo. O uso de jogos no contexto educacional só pode ser situado corretamente a partir da compreensão dos fatores que colaboram para uma aprendizagem ativa,
e da definição do seu lugar na sala de aula. O jogo, então, ele tem que ter uma função de transformar a ação educativa. O educador precisa ter uma apropriação diferenciada do uso do lúdico quando ele planeja a sua ação pedagógica. É importante que o jogo não seja usado como um apoio quando o educador não sabe o que fazer. Então ele simplesmente planeja deixar com que as crianças joguem, deixar com que as crianças brinquem. É preciso que ele, nesse momento, através da atitude operativa, ele realmente faça uma intervenção na aprendizagem. Então esse apoio do lúdico que o educador usa precisa ser um apoio significativo para a aprendizagem, exatamente para que essa aprendizagem aconteça de uma forma prazerosa. Não pode ser uma muleta. Usar o lúdico não pode acontecer como muleta, onde quando eu não sei o que fazer, eu pego alguns jogos, eu faço uma brincadeira e esses alunos ficam soltos, brincando, sem eu estar junto, participando dessa atividade lúdica. É essa participação, é essa atitude diferenciada do educador que vai ser o significante no lúdico como modalidade de intervenção na aprendizagem. Isso é muito importante, porque normalmente a gente percebe esses educadores utilizando de uma forma inadequada o lúdico dentro do seu planejamento didático. É importante aqui que a gente diferencie alguns conceitos em relação a jogo, brincadeira e brinquedo, que normalmente se confundem quando se fala da questão do lúdico. Shizuko Kishimoto, no seu livro O Jogo e a Educação Infantil, nos diz que jogo, brinquedo, brincadeira tem sido utilizado com o mesmo significado. Porém, ela declara uma definição onde brinquedo é entendido sempre como objeto, suporte de brincadeira, e brincadeira como descrição de uma conduta estruturada com regras, e jogo para designar tanto o objeto e as regras do jogo, brinquedo e brincadeira. Então vejam, independente do conceito que o jogo, a brincadeira e o brinquedo tenham, eles estão intimamente ligados. Um está ajudando a estrutura do outro. E é importante que a gente saiba que o jogo para a criança, para o aluno, para o educando, ele vai ter também um significado importante no momento em que ele faz uma simbolização do mundo externo a partir dos seus próprios conteúdos. O que significa isso? Para que ela possa, de alguma forma, entender esse mundo externo de uma maneira que seja realmente significativo para ela, que ela possa ocupar todos esses estímulos para o desenvolvimento, para a aprendizagem, ela simboliza esse mundo externo, a partir de conteúdos que são próprios dela. A gente sabe que a criança, no seu desenvolvimento, vai se estruturando enquanto sujeito a partir das relações que estabelece com esse mundo. E essas relações, quando elas são vividas a partir do lúdico, elas são muito mais fáceis de serem simbolizadas. E a criança pode enfrentar essa realidade de uma maneira mais tranquila, em que ela realmente aproveite esses estímulos, aproveite essas relações para o seu desenvolvimento. Portanto, a escola como um todo precisa abrir esse espaço para que o lúdico não aconteça de uma forma obrigatória, para que o lúdico seja realmente vivido nessa prática educativa de toda a escola. Então o educador, ele não vai se sentir obrigado a usar o jogo, a usar o lúdico. Isso vai fazer parte de uma vivência que o educando tem dentro da escola, porque a própria escola acredita que o uso do lúdico é importante para a aprendizagem e que dessa forma o educando, a criança, o aluno vai sentir todo esse conteúdo sistematizado que ele precisa adquirir, né, a aquisição do conhecimento sistematizado, ele vai fazer de uma forma muito mais tranquila, mais prazerosa, porque a gente sabe que a criança, a atividade natural dela é brincar. Então, se ela usa essa atividade natural que é o brincar para aprender, ela com certeza vai aprender de uma forma muito mais sadia do que se ela fizer isso com uma obrigatoriedade que às vezes não está nem de acordo com as próprias funções que ela tem desenvolvida. Maria Célia Campos, no livro Psicopedagogia, um portal para a inserção social, nos fala:
o uso do jogo é formativo em dupla mão de direção, junto ao aluno e ao professor. Para o professor, o jogo tem potencial de promover novas e melhores formas de ensinar em geral, para qualquer disciplina, diferentes maneiras de interagir com a turma e de se posicionar dentro da sala de aula, como coordenador das atividades e facilitador do aprender do aluno, em vez de centro irradiador das decisões e do saber. Então vejam, não é só para o aluno que o jogo é importante. Como facilita o trabalho do educador, que tem o objetivo de ser esse facilitador da aprendizagem, no momento em que ele usa esse lúdico de uma forma adequada dentro do seu planejamento. Facilita muito essa ação do educador, porque ele vai realmente estar inteiro nessa relação com o aluno a partir do momento em que ele usa o lúdico, mas usa de uma forma que está internalizado nele, educador, esse uso. Por isso que eu falei antes, não pode ser uma obrigação. Eu vou usar o jogo, a brincadeira no meu planejamento porque todo mundo está usando, porque é preciso, porque é moderno. Não. Ele precisa realmente entender qual é o significado desse lúdico. E aí, com certeza, a atitude operativa vai acontecer de uma maneira tranquila para o educador, e ele vai deixar, como a Maria Célia nos fala, de ser esse radiador do saber, né? Porque ele está aprendendo junto com o aluno. E essa é a nossa proposta desde o início para que exatamente aconteça essa intervenção na aprendizagem. Vocês vão escutar agora um depoimento de uma pedagoga que, pela sua experiência dentro da escola, ela vê muita importância no uso do lúdico. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ver também como não se usa o jogo. Eu acho que o jogo jamais deve ser usado naquele dia que está chovendo, acabaram as atividades, então vamos deixar as crianças jogando. Porque aí você vai estar tirando o valor do jogo, porque o jogo é para ser usado como forma de estar fazendo a criança estabelecendo relações com a sua aprendizagem. Então o jogo tem que fazer parte do dia a dia. O jogo deve ser instrumento do dia a dia na sala de aula, né? Então o professor deve estar sempre usando o jogo, não para ensinar o conteúdo, mas para estar ali junto com a criança, trabalhando, elaborando tudo o que ele está aprendendo no dia a dia. As questões numéricas, as questões relacionais, né? As questões espaciais ali do próprio jogo em si, a história, a cultura que vários jogos proporcionam. Eu penso que a intervenção voltada para o professor, eu penso que a forma como o professor vai se colocar no momento do jogo, como ele vai estar com essa criança. E a melhor forma do professor estar com essa criança é estar ali junto com ela, de forma próxima, afetiva, possibilitando a criança desenvolver a sua autonomia de pensar, autonomia de sentir, autonomia de fazer, né? Autonomia de pensar, a criança mesmo deve elaborar como ela vai fazer para chegar no objetivo do jogo e até para ganhar o jogo, se for o caso. Autonomia de sentir, deixar que a criança expresse o que ela está sentindo com relação ao jogo, às vezes o medo, às vezes a alegria, a ousadia da conquista. Então, essa autonomia de deixar que a criança tenha o seu livre sentir também. E a autonomia do fazer é que a criança produza a partir do próprio jogo e tem até o espaço da sua criatividade, né? Então a intervenção é o professor se colocar, dando esse suporte e a segurança para que a criança brinque de forma bem prazerosa no jogo e aprenda também. Eu penso que é fundamental o jogo em sala de aula porque ele está relacionado ao prazer. E a gente aprende melhor aquilo que dá prazer. Aliás, eu acredito que a gente só aprende aquilo que dá prazer pra gente, porque a gente incorpora isso e passa a fazer parte da nossa vida. E isso vai desenvolvendo a nossa inteligência, vai desenvolvendo as nossas relações com o outro, né, com os nossos pares. Então eu acho que o jogo é fundamental. O professor tem que fazer uso dos jogos na sua sala para poder proporcionar aos seus alunos uma forma mais eficaz e muito mais prazerosa de aprender. Então vocês puderam perceber como o lúdico realmente traz resultados importantes para a aprendizagem. E quem tem essa experiência nos fala realmente daquilo que foi vivido, né, daquilo que foi visto e concretizado a partir do lúdico. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e logo voltamos.
Bom, agora que voltamos do intervalo, vamos ver um pouco mais sobre o valor educativo dos jogos. Vocês sabem, e a gente já falou desde o início da aula, essa importância dos jogos no sentido também do desenvolvimento e aprendizagem do aluno, do educando, da criança. É uma forma dele ressignificar o real, né? Ele usa o jogo, a brincadeira, para poder enfrentar essas situações da vida dele, da realidade dele, de uma forma mais tranquila e de uma forma que ajude no desenvolvimento. Então o jogo é como se fosse uma folga. Essa folga faz com que ele se expresse de uma maneira que não esteja preocupado com situações externas. Ele usa o jogo, de uma maneira natural. Naquele momento, ele se torna fortificado para enfrentar essa realidade. Existe aí um termo que alguns educadores usam, que seria a resiliência. Então, o jogo ajuda essa criança a ter mais força para enfrentar as situações da realidade. Por isso que a gente diz que no momento em que ela brinca, ela tem uma folga. E essa folga facilita com que ela crie subsídios internos, que ela se estruture como sujeito capaz de enfrentar e se adaptar a essa realidade. Por isso a importância, então, de que a gente tenha esse espaço dentro da sala de aula e que realmente a escola perceba essa relação íntima entre o brincar e o aprender. Porque se nós estamos falando em desenvolvimento, nós estamos falando em aprendizagem. Essas funções que são importantes para o desenvolvimento e para a aprendizagem são muito melhores desenvolvidas a partir do jogo e da brincadeira. Tanto que a gente percebe a importância da educação infantil, de ela ter realmente essa forma, esse espaço de trabalhar com o jogo. Hoje em dia a gente percebe a educação infantil às vezes muito mais preocupada em alfabetização, em leitura e escrita, e esquece a necessidade de proporcionar para que essa criança que está na educação infantil possa brincar. Esse brincar da criança é um brincar que leva à aprendizagem. Uma aprendizagem de funções que são necessárias mais tarde para a aprendizagem da leitura e da escrita. Da mesma forma, acontece que às vezes a criança passa da educação infantil para a primeira série, o ensino fundamental, e é como se nesse momento ela tivesse que deixar de brincar. E a escola esquece de abrir esse espaço para que essa criança brinque. Como se ali agora ela só pudesse aprender conteúdos sistematizados e que o brincar não levasse a esse aprendizado. Por isso é importante a ressignificação do uso do lúdico. Que momentos ele deve ser usado, de que forma ele deve ser usado, né? E essa essência da relação que existe entre o brincar e o aprender. Sabemos então que os aspectos do desenvolvimento envolvidos com o jogar estão relacionados com o desenvolvimento físico, intelectual, cognitivo, artístico, criativo, sensorial, social, ético, funcional, psicomotor. Então vejam, os jogos, eles envolvem todos os aspectos do desenvolvimento. Então muito importante de serem trabalhados e usados como intervenção realmente na aprendizagem do aluno. Jorge Visca nos fala sobre a classificação dos jogos. Ele classifica como jogos lógicos, jogos afetivos e jogos sociais. Os jogos lógicos, ele faz toda uma retrospectiva histórica em relação a toda a história da humanidade, de uma forma que estruturou esses jogos lógicos, mostrando qual a função que esses jogos desenvolvem a partir das necessidades que povos antigos tinham em dar conta de questões que apareciam na sua realidade. E ele nos traz 4 famílias que ele distingue em relação a esses jogos. A primeira família, então, ele relaciona com os povos antigos da China. E os jogos que eles desenvolviam como estratégia de conhecer antecipadamente algo desconhecido, exatamente pelo medo que eles tinham em enfrentar esse desconhecido, são jogos que estavam relacionados com o búzios, tanto búzios de pedra quanto búzios de madeira. Eles precisavam, para montar estratégias de enfrentar esse desconhecido, ter alguma coisa, algum conhecimento anterior a isso. Esses jogos de búzios, no seu desenvolvimento, trouxeram para nós, hoje em dia, os conhecidos dados, dominós, baralhos, exatamente de uma forma
que faz com que esse jogo possa desenvolver essa função de descoberta, né, de estratégia. Esses jogos de baralho e de dominós, eles fazem com que algumas funções sejam desenvolvidas. Correspondência termo a termo, figurativa e numeral, a classificação, a seriação e a compensação. Vejam então que essas funções são muito importantes para a aprendizagem da matemática, para a aprendizagem da leitura, da escrita. Então você pode utilizar de alguma forma, que já vem até jogos estruturados, para exatamente facilitar essa aprendizagem sistemática. A segunda família é a família ligada aos povos da Índia. Então, esses povos, eles tinham desenvolvido alguns jogos exatamente pelo medo de enfrentar o inimigo. Eles precisavam elaborar estratégias para que pudessem lutar contra esse inimigo. Existia nessa história 4 exércitos que lutavam e eram divididos entre homens e mulheres. É o que nós conhecemos hoje com os jogos como xadrez e dama. E com a influência da Idade Média, onde a igreja tinha um poder muito grande, esses jogos passaram a ter peças que se chamava, e o que a gente conhece hoje, como bispo, como rei, rainha, cavaleiro, e exatamente isso que está estruturado hoje no jogo do xadrez e no jogo da dama. Esses jogos são muito importantes para o desenvolvimento dessas estratégias de planejamento. E a gente sabe quanto essas funções são importantes. Então, esses jogos, eles desenvolvem a elaboração de estratégias espaciais, capacidade de antecipação, motricidade, controle de impulsividade, ampliação do campo visual e percepção. Nós sabemos que muitas escolas usam o xadrez como instrumento importante da aprendizagem, exatamente porque ele desenvolve essas funções que facilitam muito a aquisição da aprendizagem sistemática. A terceira família é a família dos povos fenícios. Esses povos, eles tinham como atividade principal enfrentar os mares, né? Eles desbravavam esses caminhos pelos mares e eles tinham muito medo de se perder. Então, eles precisavam criar estratégias onde eles conhecessem o espaço. Normalmente, eles iam para o mar com 3 barcos. Esses 3 barcos, a partir da atividade que eles faziam exatamente para que não se perdessem, surge o que hoje nós conhecemos como alguns jogos, que seria a trilha, o tateti, o ligue 4. Então, dentro dessa história dos jogos lógicos, essa estruturação dos fenícios em relação ao espaço uni, bi e tridimensional leva a essa estruturação dos jogos que pode desenvolver exatamente essas funções quando são utilizadas dentro do desenvolvimento e da aprendizagem. Então, esses jogos, a partir dessa família dos fenícios, podem desenvolver as seguintes funções: a orientação espacial, possibilitando a movimentação em espaços uni, bi e tridimensional. A última e quarta família, ela está relacionada mais aos povos contemporâneos. E esses jogos, eles desenvolvem funções mais ligadas aos aspectos psicológicos. Nós temos um representante muito importante que trabalha com esses jogos e desenvolveu os jogos, que é Piaget, que mostra o quanto o desenvolvimento cognitivo ele pode ser percebido, observado a partir dos jogos. Ele até nos classifica esses jogos como jogos simbólicos, jogos de regras, que pode estar mostrando de que forma essa função cognitiva está estruturada no sujeito. Exemplos de jogos dessa quarta família é o lince, é o cara a cara, que são jogos que desenvolvem algumas funções importantes no desenvolvimento cognitivo. Quais são essas funções? Classificação e a afetividade. Além dos jogos lógicos, nós também temos jogos que desenvolvem conteúdos afetivos e sociais. E nós podemos perceber muitas vezes que um determinado jogo, estruturado ou não, ele desenvolve todos esses conteúdos, tanto lógicos, afetivos e sociais. Outros só os lógicos, outros só os sociais, outros só os afetivos. Mas é importante que a gente use exatamente para intervir nessas funções. Os conteúdos desenvolvidos pelos jogos afetivos e sociais são autodescoberta,
a partir do momento em que você usa esse jogo que desenvolve conteúdos afetivos e sociais, o educando, a criança, ele pode se autodescobrir nas suas potencialidades principalmente, porque ele vai utilizar esse jogo para que ele possa saber como ele se relaciona com outra pessoa, se ele realmente consegue aprender a partir dessa relação, quais as dificuldades que ele encontra e como o outro pode ajudar ele nessa dificuldade. Então é uma forma de se autoconhecer, de se autodescobrir. A autonomia. Então, quando o educador usa os jogos e jogos que desenvolvem esses conteúdos, faz com que esse educando possa se autodescobrir e ser autor da sua aprendizagem. Então, ele tem uma autonomia maior para lidar com essas situações de aprendizagem. Autoestima. Vejam que um conteúdo está relacionado ao outro. Se eu percebo a minha potencialidade, se eu me conheço um pouco melhor e percebo que eu posso aprender pelas minhas capacidades, com certeza a autoestima também aumenta. E com certeza a aprendizagem vai acontecer de uma forma mais eficaz, de uma forma mais internalizada. Convívio. Os jogos sociais, principalmente, eles vão levar um aprendizado do conviver com o outro, do saber escutar, do perceber que existem diferenças, que essas diferenças têm que ser usadas de uma maneira integrada, que ninguém é igual a ninguém e que as contribuições são muito importantes. Cooperação. A cooperação vai acontecer no momento em que, a partir do conteúdo social desses jogos, pela autodescoberta, cada um sabendo da sua potencialidade, do seu limite, a ajuda mútua vai acontecer. Então você percebe que consegue chegar a uma determinada tarefa a partir do momento em que eu me abro para que o outro possa contribuir também para que eu aprenda e para que eu efetive a tarefa. Capacidade de liderar e ser liderado. Veja o que é importante que é esse conteúdo, principalmente que a criança desenvolva isso de uma maneira que use para uma situação positiva. E que quando adulto, essa capacidade de liderar e ser liderado, possa usar para questões em que ela vai desenvolver profissionalmente. Então, saber que em algumas situações a função de liderar é importante. E eu lidero exatamente para que possa acontecer uma situação positiva. E entender que em outras situações eu preciso ser liderado. Exatamente para que essas funções que são desenvolvidas, elas possam ser desenvolvidas de maneira adequada. Com esses conteúdos, tanto dos jogos lógicos, dos jogos afetivos e sociais, funções importantes para o aprendizado de um conteúdo sistematizado são desenvolvidas. Usando o jogo durante a educação infantil e mesmo no ensino fundamental, o educador possibilita que funções como seriação, classificação, percepção, discriminação, orientação espaço-temporal, esquema corporal, a compensação, a organização da figura e fundo, a closura visual, são todas funções importantes para esse aprendizado sistemático e que podem ser desenvolvidos a partir do jogo. Por isso que quando o educador usa o jogo, ele deve prestar atenção em algumas atitudes que ele deve ter para que essas funções possam ser desenvolvidas. Vamos ver agora quais são essas atitudes. Participar do jogo caso seja requisitado. Essa atitude é importante exatamente para que você possa ter atitude operativa. Você não precisa ficar de fora. A partir do momento que o educador é requisitado a participar junto, é muito importante que ele participe, mas participe também de uma forma prazerosa. Ficar atento ao limite de cada um. A motivação deve sempre prevalecer. Quando você propõe um jogo em grupo, é importante que se perceba o limite desses elementos do grupo para que eles sempre estejam motivados a participar do grupo. E você ficar com uma atividade que você possa mudar em determinado momento, conhecendo esse movimento que o grupo faz com esse jogo que você propôs. A crítica deve ser usada para encorajar a continuidade, mostrando o quanto o sujeito é capaz.
Em nenhum momento você, como educador, pode criticar a situação que está ocorrendo no jogo de uma forma que desqualifique quem está jogando, mas sim você falar de uma forma que mostre a possibilidade da superação daquela dificuldade. Não se escolhe no jogo, faça dele parte integrante dos procedimentos cotidianos que, enquanto educador, você utiliza para intervir no processo de aprendizagem. Planejar e se organizar para usar os jogos. Equilibre o caráter lúdico e educativo inerentes ao jogo. Olhe e escute. Desenvolver sua capacidade de observação de maneira objetiva, sem antecipações e preconceitos. Seja oportuno e flexível. A organização para usar o jogo é muito importante. Isso deve estar dentro de um planejamento didático. Agora, nós sabemos que qualquer situação planejada, e principalmente quando você lida com pessoas, não necessariamente elas acontecem da forma como nós planejamos. Então, é importante que o educador desenvolva essa atitude de ser oportunista, né, e realmente ocupar essas situações que acontecem, que são às vezes inesperadas, e ocupar essas situações para propor essa intervenção. Então, você tem, por que olhar e escutar? É estar atento, é ser um observador constante a esse movimento que o grupo faz a partir do jogo. Por isso que esse lúdico, ele possibilita, como eu falei anteriormente, a mudança do individual para o grupal. Proporcionar prazer. Mostre que também sente prazer com o jogo. O educando deve perceber o seu interesse. Seja claro nas explicações sobre o jogo. Dê tempo para que as atividades sejam assimiladas. Proporcionar oportunidades diversas. Trabalhem com o desenvolvimento de diferentes habilidades. Oportunizar espaço de participação para todos os envolvidos no jogo. Reduzir ou aumentar as dificuldades quando necessário. Encoraje a espontaneidade, a iniciativa e o enfrentamento. Aprender ensinando. Não esqueça que a emoção é um elemento fundamental para a aprendizagem. Crie vínculos sadios. Não transgrida seus limites. Esteja disponível. Conhecer e compreender a forma de aprender e pensar do educando, para que o jogo escolhido tenha contextualização e significado. Então vejam, se o educador percebeu a importância de desenvolver todas essas atitudes, ele realmente conseguiu oportunizar para que esse aluno, a partir do uso do lúdico, pudesse aprender, ser autor da sua aprendizagem. Porque ele proporcionou um espaço onde o educando pôde se autoconhecer, pôde realmente perceber as suas potencialidades, seus limites. Ele usou isso em prol de todo o grupo. Ele percebeu uma afetividade nesse momento de usar o grupo, ele pôde colocar a sua atividade também presente ali. Então, usem esse lúdico no momento em que vocês pretendem intervir na aprendizagem. Essa contribuição da psicopedagogia, que fala da importância desse lúdico para que esse educando seja autor da sua aprendizagem, faz com que esse profissional que tem esse fazer psicopedagógico também aprenda, também possa perceber o quanto é importante para o desenvolvimento do seu caráter profissional e da sua pessoa também, trabalhar com o lúdico de uma forma prazerosa, estar inteiro dentro dessa atividade lúdica. Vamos então às dicas de estudo de hoje. Para que vocês retomem o conteúdo da aula de hoje, pense na importância do uso do lúdico na aprendizagem. De que maneira o educador pode desenvolver algumas atitudes enquanto educador, para que realmente o uso do lúdico possa interferir nessa aprendizagem de conteúdos sistemáticos. Por hoje é só, até a próxima aula. O tema da aula de hoje foi contribuições da psicopedagogia no uso do lúdico como modalidade de intervenção na aprendizagem.
A importância do educador e da escola ressignificar o uso do lúdico, entender de que maneira o lúdico é importante para a aprendizagem, como relacionar de maneira íntima o brincar e o aprender. Estudamos o valor educativo dos jogos. Os jogos, eles podem desenvolver conteúdos lógicos, sociais e afetivos, e funções muito importantes para a aprendizagem. Até a próxima!